Olá, é a 38ª aula do curso de Gumball Titan. Depois de um longo inverno, eu consegui levantar, fazer a engenharia reversa da placa de expansão AY, né, que fica na placa Cintevox, né? E hoje nós vamos começar a falar sobre ela. Vamos ver aqui. Antes de qualquer coisa, deixa eu botar aqui. Tem um site muito interessante, pleno que ele está há 10 anos inativo, né? É um site chamado fliperamaoficial.blogspot.com. E ele falava uma coisa muito interessante, né? O que que acontece? Antigamente era comum as empresas usarem uma placa padrão. No caso, isso aqui é uma placa padrão do fliperama Mooncresta, né? E eles pegavam essa placa padrão e pegavam um jogo de uma outra placa. Naquela época, início dos anos 80, final dos anos 70, cada jogo tinha uma placa. Cada jogo de uma máquina de fliperama tinha uma placa. Então tinha uma placa para Galaga, tinha uma placa para Mooncrest, tinha uma placa para cada jogo, né? Então você fazia o hardware, a placa, e o software, que era o jogo propriamente dito, né? Só que aí começaram a surgir os famosos bootlegs. O que, que são bootlegs? Eles pegavam uma placa de um outro jogo e reprogramavam a placa para aquele jogo que eles desejavam fazer. Então, por exemplo, essa Fantástica da Taika, né, segundo esse site aqui, o site é muito bom, só que está 10 anos inativo, é uma pena. Eles tinham uma placa de Mooncresta e eles colocaram um jogo chamado Galaga, que fez muito sucesso. Até hoje faz muito sucesso, da Namco. E eles pegaram o jogo, reescreveram o jogo para o Galaga funcionar nessa placa Mooncresta. Como não ficava exatamente igual, e também tinha, provavelmente tinha questão de direitos autorais, eles colocaram o nome de Fantastic. Mas no fundo era um Galaga adaptado para a placa de Mooncrest, né? Agora, se você pegar aqui, tá dentro aqui o meu, cancelar. Ele tem uma plaquinha adaptadora, tinha que fazer algumas adaptações, né? E também teve uma placa grande aqui adaptadora, ó. Essa placa aqui é uma placa de som, ó. Essa placa aqui, tá o símbolo da Type. Isso aqui foi feito no Brasil. Isso aqui eu não sei se foi feito no Brasil ou se eles importaram ou se fizeram por licença no Brasil. Mas enfim, essa aqui certamente era feita no Brasil. Você vê que até a cor da placa era diferente. Aqui teve verniz verde, aqui não teve. Aqui está só a fibra e eles metalizaram as trilhas. Mas enfim, e usa dois CIs. Aqui não está dando aqui para dar o zoom. A Y38910, a Y38910, é o mesmo CI do MSX, o mesmo CI de som do MSX. Fica bem na memória de vocês essa placa aqui. Okay? Então eles colocaram aqui em cima, era uma placa de som, ou seja, provavelmente o som da Mooncrest, dessa, dessa placa aqui, era inferior, tinha menos recursos que o som da Galaga da Namco. Então eles tiveram que meter esses CIs de som aqui para implementar, né? Ora, isso aqui é um curso de Pinball Titan, não tem nada a ver com arcades, né? Apesar de ser da Titan. Mas você já vai entender já já por que que eu estou falando isso, né? Se você pegar aqui o que a Taito fez, né? Então aqui nós temos a Syntevox, no caso uma Syntevox da Cosmic, e eles pegaram e fizeram a mesma coisa com a Syntevox, ó. Pegaram dois CIs, a Y38910 da General Instruments, e colocaram sobre uma placa Syntevox. Ou seja, a filosofia foi a mesma, o par de CIs foi o mesmo, então provavelmente a ideia veio da mesma equipe lá de engenharia da Taito, de fazer isso aqui. Isso aqui foi uma coisa nacional, uma solução nacional. Por quê? Porque essa placa Cintervox ela foi inspirada nas antigas placas da Williams. Eu não lembro de ter visto uma placa da Williams com essa adaptação. Então isso aqui é uma adaptação nacional, né? Então a aula de hoje nós vamos tratar dessas alterações que fizeram na Cintervox comum
para ela melhorar a qualidade do som e ter um som melhor, né? Então, essa adaptação aqui. Isso aqui, essa plaquinha aqui que fica ensanduichada, digamos assim, né? Faz um sanduíche com a placa Cintervox original, ela é o que chamamos de placa expansão AY, né? Então, eles tiraram as EPROMs, por isso que ela não está exatamente igual à adaptação que eles fizeram na Mooncresta. Está inspirado mesmo, né? Qual foi a solução que eles tiveram? Eles pegaram, tiraram as EPROMs daqui, fizeram que esses soquetes sejam em pinos prolongados, então esses soquetes encaixam aqui, e aqui você tem acesso às vias de dados, às vias de controle, todas as vias necessárias para você acionar as EPROMs, que agora são três, ó, aqui tem uma, duas, aqui tem uma, duas, três, e aqui nós temos os dois AY3, 8, 9, 10. Ok? Vou agora passar aqui, voltando para nossa, voltando aqui para nossa aula, né? Então vamos começar já contextualizado, vamos começar a falar, né? Qual era o problema? As placas Cintervox estavam obsoletas, né? Tinha um som legal, por exemplo, a Cowboy e a Cosmic ainda tem um som legal, mas é limitado, né? Então elas estavam obsoletas em termos de qualidade de som, em termos de recursos. Então a solução seria uma nova placa de som, começar do zero, né? A Taito já tinha uma vasta experiência com máquinas arcades, né? Com as máquinas de fliperama de vídeo, né? Que lá fora é chamado de arcade, né? Então eles aproveitaram esse conhecimento, essa experiência, esse know-how para reduzir o custo e o tempo de desenvolvimento de uma placa nova. Só que não saiu uma placa nova, né? Por quê? Porque nós tínhamos um orçamento limitado, né? Então a melhor solução foi adaptar a Cintervox. Eu, aos olhos de hoje, não adaptaria do jeito que eles adaptaram. Tá? Depois eu vou explicar por quê. Mas foi a solução que eles deram e funciona, né? O problema é que eles precisavam de um CI fácil de comprar, com programação conhecida. Então eles pegaram um CI que já estava muito usado em arcades, né, que era o Y38910 da General Instruments, que eles já tinham também experiência, né? E então já conheciam como programar e colocaram e usaram, e essa foi a solução para o nosso problema, né? E eu devia, antes de começar o vídeo, ver se minha cabecinha atrapalha. Eu não cheguei a ver, mas acho que não. Vamos ver. Bom, que eu já coloquei tudo pro cantinho. Bom, aqui é a placa que nós temos, né? Nós já mostramos essa foto, né? Nós temos aqui a Cintervox tradicional, né? Aqui nesse modelo, eles não, é o da Cosmic, eles não colocaram nem o soquete do AY, né? Do SC01, do sintetizador de voz, eles montaram todo, o tripote, tudo bonitinho. Só faltou o soquete e o circuito integrado. Aqui eles fizeram a mesma coisa, montaram tudo, mas só faltou o circuito integrado, o soquete eles botaram, né? Aparentemente, você olhando aqui essas duas placas, elas são iguais, né? A única diferença é que eles tiraram as EPROMs, que eram duas, e colocaram três EPROMs, porque o programa ficou maior, e encaixaram, usaram, como eu já falei, esses dois conectores são pinos longos, eles, além de ser soldado nessa placa, ele tem um prolongamento do pino que encaixa aqui, no soquete original, que originalmente era dedicado às EPROMs, né? Então, basicamente, foi um aumento dessa, o acréscimo de uma placa, né? É chamada expansão AY para melhorar o som, né? Por outro lado, se você for ver o verso da placa, tem uma cacetada de jumpers, uma cacetada de alterações. Isso é que demorou para eu fazer a adaptação, para eu fazer o levantamento do circuito, que é meio chato você ficar seguindo esses fios jumps, né? Inclusive soltou um. Depois eu vou ter que soldá-lo de novo, né? Justamente o VMA que soltou. Então deu um pouquinho de trabalho justamente por causa dessa confusão aqui. Eu, sinceramente, eu faria uma placa nova, mas antigamente o custo de hardware era muito alto. Você fazia uma placa de circuito impresso dupla face, o projeto era caro, né? Então você aproveitar e fazer jumps foi a solução mais econômica aos olhos do departamento de produção da Taito à época, né? E eu acho que seria um saco ficar fazendo o dia inteiro soldando jump nessa placa e a chance de cometer erro é muito grande, mas é assim que eles solucionaram. Então você vê que dá um pouquinho de trabalho, né? Montar a placa também me deu um pouquinho de trabalho fazer a engenharia reversa. Aqui nós temos as placas desconectadas, você vê que tem aqui, ó, os conectores se mantiveram, né?
Só que se você voltar, eles mudaram o fabricante. Aqui. É que aqui não dá para ver, mas aqui é um outro fabricante de conector. E, mas eles colocaram esse fabricante aqui cinza, né? E esse aqui encaixa nessas duas placas, nessa placa aqui, esses dois conectores, né? Aqui continua a mesma coisa, 6802 como microprocessador, 6821 como porta paralela, né? Bom, o que é o AY38910, né? Eu fiz aqui uma legenda, deixa eu ver se está aparecendo na minha cabeça, não, tá aparecendo, minha cabeça não está cobrindo nada, não. Eu fiz uma legenda aqui, então aqui nós temos o que é usado. Esse CI AY349, Y38910, ele tem uma vantagem que foi aproveitada pelo MSX. O MSX usa esse CI. Ele tem duas portas paralelas, ó. I/O 0, I/O A, né, que vai de 0 até 7, então são 8 pinos, 8 bits. E tem uma porta paralela I/O B, que tem 8 bits também. Ou seja, ele tem o mesmo número de portas paralelas do 6821. Se você voltar lá na aula lá da Cinterfox, você vai ver que o 6821 ele não tem som e só tem isso aqui, só tem essas duas portas paralelas. Então, se você está usando dois AY38910, como a Taito usou, você tem quatro portas paralelas. E você podia aproveitar essas portas paralelas para substituir o 6821. Só que a Taito não fez isso, ela não usou essas portas paralelas. Tá? Num CI, ele usou um pino da IOB, o último bit. Nós vamos ver ali no esquema, né? O único bit aqui do IOB. E só. Nos dois CIs ela não usou nada dessas portas paralelas. Então, foi uma coisa assim meio estranha, mas foi a solução da época, né? Então nós temos três canais de áudio por CI. Então temos o canal analógico saída A, canal analógico saída B, canal analógico saída C, né? E nós temos essa entrada de um pulso de 15 Hz. Depois nós vamos ver o circuito. Ele fica recebendo um pulso de um circuito especial aqui. Em verde, nós temos os pinos de programação, porque aqui dentro você programa ele para fazer ruído, que tipo de ruído, que onda você quer. Você quer onda quadrada, onda triangular, que onda você quer. Então são vários registros que você configura qual a frequência que você quer operar, né? Que frequência você quer gerar? Você quer gerar o Lá fundamental, 440 Hz? Então você tem que programar ele para gerar 440 Hz, né? Enfim, você tem vários memórias aqui que você programa ela, vários registros, né, que você programa ela, para o CI gerar o som que você quer. E esses registros são acessados por essa centrada aqui, de seleção e programação. A8, A9 barrado, BC1, BC2, pedir, são os pinos de programação, né? E nós temos dois pinos de controle. Reset, que é o que reseta, então apaga todos os registros que estão aqui. E clock, que é o pulso de clock que nós precisamos para fazer a geração do som. Na verdade, quando você quer 440 Hz, por exemplo, né, como a gente falou, o que você vai fazer é definir o divisor que tem aqui dentro, programar o divisor aqui dentro, para ele pegar o pulso de clock, dividir por um número que você calculou, você definiu, e na saída desse divisor você vai ter os 440 Hz. Então, por exemplo, se você quer 880 Hz, o dobro de 440 Hz, você vai dividir por um valor menor, no caso metade, né? Então você, em vez de dividir, sei lá, por 31, por 32, por exemplo, tá, 48. Em vez de você dividir por 48, você passa a dividir por 24. Então, como você dividiu por menos, a frequência de saída aumentou, porque o clock tem uma frequência constante, ok? Aqui nós temos a visão de 1, a Y3 é 8910, né? E ele está recebendo esse aqui, o 418, está recebendo o pulso do CI555. Então você tem um CI555 na placa. Deixa eu voltar aqui para te mostrar. Aqui. Ele está aqui, ó, escondidinho. E aqui tem um tripote para ajustar a frequência. Tá vendo? Ele está aqui escondidinho. Então ele está gerando um pulso de. Aqui que eu botei 15 Hz, 14 Hz. Mas é mais ou menos isso. Porque depende da posição do tripote, né? Então, tá variando mais ou menos isso aqui. Tá uma frequência que é ajustada por aqui e provavelmente vai afetar o som. Então eu coloquei 14 Hz por referência, né?
Teria que ligar a placa e monitorar para ver quanto é que está naquele ajuste. Mas, enfim. Ele passa aqui por um CI que só está uma porta NAND, mas ela está funcionando como reforçadora somente. Por quê? Porque a outra entrada está ligada direto no mais 5 volts. Então, essa placa aqui, quando essa entrada aqui está ligada a mais 5 volts, ela funciona só como uma inversora. Mas não tem importância não, porque isso aqui vai inverter o que é zero vai virar um, o que é um vai virar zero, mas a frequência vai continuar. Não altera a frequência, não altera nada. Vai ser só um pulso aqui entrando no I/O 7 pino 6, né? I/O B7 pino 6. Nós temos a seleção, esses dois integrados aqui, o 7402 é uma solução clássica para você fazer a seleção, né? A entrada BC2 não é usada, está sempre ligado no mais VCC, então está sempre mandando nível 1. A entrada A9 está sempre no nível 0, porque é a 9 barrada, então está sempre no nível 0, não é usada. O que é usado é o BDIR e o BC1. BDIR e o BC1 são endereçados por esses três pinos aqui. O A8 também não é usado, ele está sempre com mais 5 volts, então você só está usando realmente esses dois pinos aqui, o BDIR e o BC1, para fazer a seleção e a programação do CI, né? Aqui você recebe da placa Centervox um comando chamado seleciona Y, ou seja, é um comando que está dizendo, que o microprocessador está dizendo que ele quer programar só o AY38910. Né? E aqui ele usa as entradas A2 e A3, as entradas de endereço do microprocessador. Então ele pega o AY, o comando, né, que eu quero escrever no AY, e pega as duas entradas de endereçamento. De acordo com esse arranjo, esse CI aqui é programado, certo? No outro CI, você vê que aqui usa o A2 e A3. Ah, tá, isso aqui já eu acabei repetindo aqui. Tá. Mas aqui no outro CI ele usa esse mesmo circuito, só que usa o A0 e o A1, tá? Pode ficar tranquilo, isso vai acontecer. Aqui nós temos a saída de áudio dele, né? Eu devia ter pegado aqui o esquema, de repente eu faço uma outra aula. Vamos ver. A saída aqui você tem as três saídas de áudio, lembra que eu falei que tem três saídas de áudio, A, B, C? Ela sai, entra num amplificador operacional especial chamado amplificador Norton, ele é um amplificador de corrente, ele não é um amplificador de operacional convencional, né? E sai e vai para o amplificador de áudio. Aqui é a mesma coisa, ele pega os três saídas de áudio do outro AY38910, né? É amplificado por esse amplificador operacional Norton, é misturado com o sinal do outro amplificador operacional Norton e daqui ele segue para o amplificador de áudio, o amplificador de potência, certo? Aqui nós temos os comandos que nós recebemos. Se você voltar aqui, nós também temos o comando de clock, né, que eu falei que são que recebe o sinal de clock da placa Centervox, e nós temos o sinal que reseta o AY. Então nós temos três sinais novos, né, chegando, né? Seleciona Y, que é para você programar os registros internos do AY38910. Clock AY são os pulsos de clock. São os pulsos de relógio. E reset AY é para você resetar totalmente o CI AY38910. Quando você vem aqui, de onde está chegando esses pulsos? Está chegando do 7442 que tem lá na placa Centervox. Já existia esse 7442. Então você tem aqui o seleciona Y nessa saída aqui. Então, de acordo com o endereço que tiver aqui e com o sinal VMA, o que significa VMA? Endereço de memória válido. Então, quando tem um endereço de memória válido aqui no barramento de endereços, o microprocessador 6802 ele manda um nível alto por esse pino VMA, gerado nesse pino VMA, olha aqui, ele sai aqui. Esse nível alto, ele vai para uma porta inversora e volta invertido. Então, por isso que eu botei uma barra aqui, barra VMA. É o mesmo sinal, só que invertido. Então, aqui ele é ativo em nível 1, tem o um endereço válido em nível 1, e aqui tem o um endereço válido em nível 0. Não, desculpa, é o contrário. É o contrário. Aqui é ativo em nível 0 e aqui é ativo em nível 1. Então, isso aqui é para avisar ao seletor aqui ao decodificador que se o endereço que está saindo nesse barramento é válido ou não. Porque esse endereçamento é usado para outras coisas, para memória, para porta paralela, né? Então ele é avisado para outras coisas, usado para essas coisas. Então, de acordo com a combinação de endereços e o VMA aqui, ele vai selecionar uma única entrada por vez, de 0
até 9. Se for a entrada zero, vai ser o chip select 2, que eu acho que, se não me engano, vai para setar programar a porta paralela 6821. Se for essa saída aqui, significa que ele está selecionando, ele está querendo programar o CI de som, a Y38910. Se você quiser resetar o CI de som, a Y8910, basta você ativar esse endereço aqui que ele já reseta o CI de som, né? Pino 4 e 5 não é usado. 5, 6 e 7 vão acionar as EPRONs, cada uma das 3 EPRONs. Lembra que são 3 EPRONs nesse modelo. Então, se você quiser acionar. E a EPRON também é de tamanho maior, tá? A EPRON da Syntevox, volta lá. Essas EPRONs da Syntevox, aqui, elas são 2716, são de 2 KB. Então, tem 4 KB aqui. Essa aqui é 2732, então elas são 4 KB. Então, tem 4, 8, até 12 KB de memória ROM. Tá? Eles usaram memórias com dobro de tamanho. Voltando aqui. Então você tem a saída CS2, seleciona Y, reset a Y. E o clock a Y? O clock ele pegou simplesmente um sinal do clock que está chegando no 6802. Esse sinal ele é gerado por um 74123. Volta lá na aula da Syntevox que você vai lembrar que quem gera aqui não é um cristal, é um 74123 funcionando como oscilador. Então esse sinal que está chegando aqui no 6802, né, ele também é mandado para o AY38910. Por isso que eu batizei de clock AY. Para você lembrar que esses sinais aqui, ó, são todos AY38910. Né. Aqui nós temos a visão mais esquematizada, né? Você tem aqui, ó, chegando aqui no pino de habilitação do primeiro CI, o pino de habilitação do segundo CI e o pino de habilitação do terceiro CI. Aqui você tem um jump que você pode habilitar ou desabilitar a EPROM. Ele normalmente está, obviamente, a EPROM está habilitada, então está ligado 1 e 2, então está aterrado esse pino aqui, EPROM, tá vendo? Que está liberando essas 3 EPROMs. Por algum motivo a Taito pensou em colocar, mudar esse jump de posição e desabilitar as EPROMs. Não sei se é para reparo em laboratório, não sei. Não sei por que eles fizeram isso. Né? Como eu falei aqui, ó, o CS2, CS2 é para acionar o 6821, como foi dito. Né? Então aqui nós temos, de novo, CS2 habilita a porta paralela, Cell AY é para programar os registros internos do CI de som, Reset AY reseta o CI de som, Clock AY são os pulsos de clock que são destinados ao microprocessador, que também vão para o CI de som. As saídas 5, 6 e 7, que são os pinos 7, 6, 7 e 8, vão para as EPROMs, que tem o programa do jogo propriamente dita, né? Que mais que foi alterado? Eles precisavam, lembra, de inverter o sinal VMA. Ó, eles precisavam inverter o sinal VMA. Como é que eles fizeram isso? Com uma porta inversora. Só que eles não tinham uma porta inversora. Aí o que eles fizeram? Eles tiraram uma porta NAND 7403, que era utilizada para ligar a placa interface com a placa Syntevox. Eles tiraram e usaram como inversor do sinal VMA. Tá vendo? Então eles fizeram essa alteração no circuito. Com isso, o barramento de dados 7 do conector que vai à interface está sem uso. Tá? Isso aqui perdeu a função. Não está chegando, tá indo em lugar nenhum. Então, na verdade, quando a máquina quer gerar um som para essa placa Syntevox com expansão AY, ele só pode usar os bits 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eles só podem usar esses 7 bits. Então, eles têm 2 elevado a 7, 128 bits, só que o bit 00000 é para parar o som. Então, na verdade, essa placa expansão AY, ela só pode gerar, só pode ser programada para gerar 127 sons diferentes, porque eles tiraram essa porta inversora e desativaram o PB7. Na Syntevox original, teoricamente, você pode usar 255 sons diferentes. Você pode programar 255 sons diferentes, porque nós temos 2 elevado a 8, tem 8 portas aqui,
dá 256, só que o 00000 é a interrupção do som. Então, você tem 256 menos um, 255 sons diferentes, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo é, consertar aqui o negócio com o navio andando. Deixa eu ver se eu consigo adicionar aqui. É, mais um. Acho que eu vou conseguir fazer. Deixa eu primeiro pegar aqui o esquema. Favorito. Vai. Beleza. Não, peraí. Eu vou interromper essa gravação e fazer um novo áudio, então, para não perder aqui. Pela atenção, obrigado.